Depois de terminar uma trilogia de álbuns solo cheios de músicas sobre sobreviventes, Craig Finn volta o foco de seu último álbum para aqueles que não conseguiram. A Legacy of Rentals, o quinto LP de Finn fora do The Road Siad, é uma coleção de músicas centradas na memória, enquanto seus personagens lembram pessoas que não estão mais lá e façanhas passadas. Os personagens de Finn no passado nem sempre foram os narradores mais confiáveis. Desta vez, eles estão fazendo o melhor que podem, mesmo que o tempo e a distância distorçam a precisão do que são capazes de lembrar. A abertura Messing with the Stings usa uma sensação espacial de flutuar antes de versos de palavras faladas e refrões cantados, apoiados por backing vocals femininos, entre grandes cordas. E memória é o tema e letras tristes como lembrança é um tema recorrente no disco. Jessamine mantém a memória da morte, vida em primeiro plano, em torno de cintilações calmas e contidas, enquanto Never Any Horse, camadas guitarras acústicas e elétricas ardentes se sentindo fora de lugar entre os outros esforços. Faixas combatidas disco e graves como The Amarillo Kid, ou quebras de sax, e finais dramáticos como Birtais, parecem alegres em comparação com as ofertas mais pesadas, para as quais Finn tem um talento especializado. Explorar os caprichos do que as pessoas lembram, e como, é um conceito complicado em um momento em que o mundo parece muito diferente do que era há alguns anos. Finn escreveu essas músicas no início da pandemia, que coincidiu com a morte não relacionada de um amigo. Esse período de tempo também se sobrepôs aos policiais em Minneapolis, sua cidade natal, matando George Floyd em uma esquina, cercado por espectadores. Essas 10 músicas não contêm nenhuma referência direta a nenhum desses eventos, mas aparecem em segundo plano, quase como se fossem os catalisadores de muitos dos temas que Finn busca em A Legacy of Rentals. A produção ficou mais exuberante quando Kaufman e Finn recrutaram Trey Pollard nas Passebomb para organizar e gravar uma orquestra de 14 cordas, adicionando uma sensação de grandeza às músicas. Sendo este Craig Finn, porém, suas letras novelísticas focam em aventureiros drogados e lares desfeitos com um pequeno, mas forte sentimento de orgulho, todos firmemente em sua casa do leme enquanto contos de vó, tragédia e resiliência se misturam em todas as ofertas. Como sempre, as pessoas nas canções de Finn são vívidas e atraentes. Poucos letristas podem igualar seu talento para esboçar tais personagens plenamente realizados, dentro dos limites de uma música de 4 ou 5 minutos. Ele é um mestre de referências oblíquas, a partes casuais e observações improvisadas que se somam a pessoas complexas com vidas internas complicadas. Nunca importava que ela fosse 12 anos mais velha, exceto quando falamos sobre a década de 1980, porque eu ainda estava aparecendo na Modern European History, enquanto ela tentava segurar seu bebê, disse o narrador na abertura do álbum. Messem com as configurações e há mundos contidos nessas duas linhas. Às vezes não parece que Craig Finn é realmente, verdadeiramente um compositor, especialmente fora dos limites de seu trabalho com o Road Siad. Embora a música em seus álbuns solo seja boa, e bastante maravilhosa às vezes, está claramente tocando o segundo violino das letras de Finn. E o que ele faz mal conta como cantar, falar mais do que elevar sua voz em uma melodia enquanto ele conta histórias que às vezes rimam, e às vezes não. Mas se o que ele está fazendo pode não ser composição, não há como argumentar que ele é um escritor brilhante, seja lá como você chama seu meio. Finlandês tem um tremendo dom para criar esboços curtos, que oferecem uma visão poderosa da vida de outra pessoa por alguns minutos, tirando alguns pensamentos improvisados e eventos dispersos de seus dias e girando um mundo rico e comovente a partir dele. Os resultados tornam seus álbuns absorventes e emocionalmente poderosos, agarrando o coração e a alma do ouvinte e gentilmente, mas com firmeza, recusando-se a deixá-los ir, e a Legacy of Rentals de 2022 é um novo exemplo do tipo de trabalho que ele pode fazer. Como qualquer bom escritor de ficção, Finn constrói suas histórias para que cada escolha leve à próxima, até que as escolhas se esgotem e o clímax se torne inevitável. Esse é o caso de The Amarillo Kid, uma linha de baixo tensa e acentos de sintetizador e guitarra emoldurando a história de um traficante de drogas que foge da cidade com o estoque. Uma sensação de futilidade âncora, a Break from the Barrage, onde a protagonista acaba literalmente de volta ao ponto em que começou, sem nada para mostrar além de um dia desperdiçado e um senso de si mesmo esgotado. Não há muito sobre essas histórias, ou os personagens nelas, que se qualifiquem como bem-estar, mas tudo soa verdadeiro, e às vezes essa é a medida mais importante.
O álbum termina com mais duas ofertas de palavras faladas quando A Break from the Barrage retorna aos grandes arranjos de cordas de abertura, backing vocals femininos e toques de acompanhamento espacial, enquanto This Is What It Looks Like segue até amanhã, montando atrás de uma batida galopante. A Legacy of Rentals foi escrito durante uma época em que a América estava lutando com várias formas de turbulência, desde uma grave crise de saúde até uma divisão política que atingiu o cerne de como vemos uns aos outros. Finlandês é inteligente o suficiente para não tentar nos oferecer um álbum que tenta explicar tudo, mas como um observador perspicaz da condição humana. Ele oferece 10 contos sobre lutar com esperança e sonhos, e há uma compaixão nessas músicas que faz uma diferença, mesmo quando as circunstâncias dos protagonistas são confusas e difíceis. Há amor, morte, boas intenções e más escolhas passando por essas faixas, e a bagunça da existência humana é a liderança que Finn transforma em ouro aqui, fazendo de A Legacy of Rentals um dos melhores álbuns que ele criou fora da bandeira Roadstead. O estilo de Finn mudou sutilmente, e o aumento da palavra falada com sons mais completos são adições bem-vindas, mas no final, Finn será Finn, e Legacy of Rentals continua sua manhã cedo, sozinho no desespero do bar com esperanças de redenção espalhadas por toda parte. As letras e performances de Finn são o que realmente tornam isso eficaz, mas o produtor Josh Kaufman criou contrapontos musicais adoráveis para a entrega de Finn, repleto de detalhes em suas lavagens de guitarras, teclados e lobes de ritmo que não apenas acompanham as músicas, mas trazem outro grau de força, reforçando as notas emocionais dessa música. O que quer que você queira chamar o que Finn está fazendo, é algo especial e honestamente comovente, e a Legacy of Rentals o captura no auge de seus poderes. É arte feita a partir da vida real, o que é ainda mais devastador por sua fácil reconhecibilidade.